Olá, tudo bem? Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre Piaget e também sobre os estágios de desenvolvimento do Piaget, tá? Então, assim, essa temática é uma temática, assim, muito pedida no concurso de professor e é super importante que você que está aí desse lado, né, assistindo essa aula, tenha conhecimento. Além, né, de ser um conteúdo muito pedido aí para o concurso de professores, é um conteúdo também que você, professor, precisa aprender, né? E nós vamos falar já já sobre isso, para poder fazer o quê? Planejar a sua ação pedagógica, tá certo? Então, primeiramente, né, vou aqui falar para vocês sobre o que o Piaget estudou, né? Na verdade, o que o Piaget queria saber? O Piaget, quando ele começou a estudar, a fazer as pesquisas dele, ele queria saber sobre como acontecia a inteligência humana, né? Ou seja, como que o ser humano aprendia. E a partir disso, né, ele realizou aí várias pesquisas, principalmente com as suas próprias filhas, e isso acabou até gerando aí, né, críticas realizadas do Vygotsky para o Piaget, né? O Vygotsky escreveu as críticas no próprio livro, né? Falando sobre o Piaget, criticando aí a pesquisa do Piaget. E por que ele criticou? O que ele disse sobre o Piaget, né? Ele disse que as pesquisas do Piaget elas foram feitas só com as filhas dele, ou seja, no mesmo ambiente social, e isso estava errado. Então ele falou assim que o Piaget tinha que ter estudado crianças em outros ambientes sociais, né? E mais crianças também para poder desenvolver aí sua teoria, né? Então Piaget já sofreu aí as críticas do Vygotsky, não é verdade? Sofreu também do Vallon, né? Mas sofreu mais aqui do Vygotsky, tá? E aí, ó, esses estudos do Piaget, eles trouxeram muitas contribuições aqui para nós que somos da área da educação, né? Então, por ser a sua teoria, né, baseada na inteligência humana, a partir desse estudo foi que surgiram aí várias propostas, né, várias metodologias de ensino, aliás, né, várias propostas pedagógicas para poder organizar aí novas metodologias de ensino, tá bom? Aí você fala assim: ah, mas existe um método de ensino piagetiano? Ó, o Piaget, né? Na verdade, ele possui uma proposta de ensino que é o quê? De educação, aliás, que é construtivista, tá? Então, a ideia do Piaget, né, é pautada aí no construtivismo, tá bom? E isso a gente percebe, né, por conta de ter o quê? De perceber como que ele acredita que acontece a aprendizagem, né? Então, assim, o Piaget não fala para gente que é só aqui na cabecinha da criança, do sujeito, que acontece aí a aprendizagem, né? Que seria aí o desenvolvimento biológico. Não é só isso. E também ele não fala que não é só com a relação, né? A partir do meio, do externo. Então, ele fala que para acontecer a aprendizagem, tem que acontecer as duas coisas, né? A interação do cognitiva, né? Da estrutura mental, biológica do sujeito com o objeto do conhecimento. E isso, basicamente, é o que o construtivismo fala para a gente, tá bom? Outra coisa que ele diz para a gente é o quê? Ele fala que essa evolução cognitiva ela vai acontecer por meio de um processo que ele chama de equilibração. Então, para o Piaget, né, aprender ocorre a partir da equilibração. E a equilibração, ela é o quê, né? A equilibração, ela é um processinho, que eu falo, né, que é formada pela assimilação juntamente com a acomodação, né? E isso, né? A partir disso, entendendo como funciona esse processinho, nós, professores, podemos fazer o quê? Planejar uma ação pedagógica mais eficaz, tá bom? Então, nós temos que possibilitar o quê? Para que esse aluno, né, possa receber situações que estimulem, que desafiem aí o estudante, para que provoque nele esses desequilíbrios cognitivos e a partir desses desequilíbrios cognitivos é que vai acontecer o quê?
vai acontecer a equilibração e aprendizagem, tá bom? Então, não adianta, por exemplo, a professora colocar lá um problema que não esteja de acordo com a capacidade de resolução do aluno, da criança, né? E isso, vamos dar um exemplo aqui para você, né? Por exemplo, eu não posso pegar uma equação, né, com uma incógnita X e dar para um aluno de 9 anos resolver. Por quê? Porque ele ainda não opera com esse tipo de operação, né? É uma operação abstrata. E isso vai acontecer lá na frente, quando ele já tiver por volta, né, de 11, 12 anos, tá certo? E o Piaget, ele explica isso direitinho para a gente. Ele explicou isso para a gente quando? Quando ele disse assim, ó, o sujeito, ele vai se desenvolver, né, biologicamente e na sua relação com o meio é que vai acontecer a aprendizagem, ok? Mas ele falou para a gente o quê? Que existe aí uns estágios de desenvolvimento da criança. E esses estágios de desenvolvimento, eles são sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. E se você perceber, né, os estágios do Piaget, eles têm o nominho operatório, ó, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Então, por que que os estágios do Piaget têm esse nome de operatório? Porque o Piaget, ele fala o quê? Que para a criança, né, aprender, ou o sujeito, né, aprender qualquer conhecimento, ele vai precisar utilizar o quê? Uma das coisas é a lógica matemática, né? Então, essa capacidade de estabelecer relação de uma informação com a outra. Então, isso se dá, né, no processo do raciocínio lógico, da lógica matemática. Então, por isso, né, que os estágios do Piaget, eles têm esse nome de operatório, porque tem essa ligação com a lógica matemática, ok? Nós vamos falar um pouquinho, então, do primeiro estágio, que é esse estágio sensório-motor, tá? O sensório-motor é esse estágio que vai de 0 a 2 anos, ok? Então, esse estágio aqui, o sensório-motor, é onde, né, a criança desenvolve uma inteligência prática. Isso você precisa notar, por quê? Porque cai no concurso. Lá no concurso, eles perguntam para a gente assim, ó, em qual estágio ocorre a inteligência prática? Em qual estágio ocorre a inteligência por representação? Então, a gente tem que saber, né, diferenciar uma e outra. E qual é o estágio que vai acontecer essas inteligências, tá bom? E aí, a gente vê o quê? Que no sensório motor, qual é a inteligência que se desenvolve? A inteligência prática, né? Ou seja, é uma inteligência que é realizada através do quê? Das percepções e dos movimentos, né? Com uma coordenação aí sensório-motora das ações da criança, tá bom? E para isso, ela não precisa usar o pensamento dela, certo? Então, essa inteligência, ela resolve alguns problemas que a criança tem de ação, como, por exemplo, pegar algum objeto, alcançar algum objeto. Então, isso, né, essa inteligência prática, ela dá condição para que a criança consiga desenvolver essas ações, tá certo? E aí a gente fala assim, ó, dentre os reflexos das crianças, né, do bebê, do recém-nascido, uma das que acontece primeiramente dos reflexos é a questão do quê? Do sugar. Então, após aí umas 2 semanas de vida, o que acontece? A criança, ela passa a sugar outras coisas além daquele momento de amamentação. Então, tudo que você põe na frente dela, o dedo, o objeto, ela vai levar na boca para tentar sugar, né? Então, isso vai acontecer, né, no recém-nascido, e é um reflexo natural e faz parte do desenvolvimento do bebê, né? E aí, conforme ele vai avançando, ele vai amadurecendo as suas estruturas biológicas, o que vai acontecendo? Ele vai adquirindo e desenvolvendo aí outros movimentos, né? Como o movimento da cabeça, o bebê começa a balançar, né? A se mexer, a virar a cabeça em direção dos objetos que ele ouve barulho, né? Então, isso começa a proporcionar nele esse desenvolvimento dos movimentos, tá?
Quando a criança tem, né, o bebê tem de 3 até mais ou menos 6 meses de idade, né, ele começa a pegar, tentar pegar, né, tudo que está no seu campo de visão. Então, ele começa a querer pegar as coisas, agarrar as coisas, tá bom? Então, isso já vai dando aí uma evolução maior para o bebê. Agora, assim, ó, durante esses 2 primeiros anos de vida do bebê, o que acontece? Existem aí alguns processos que são relevantes para a evolução do pensamento da criança, né? Ou seja, para a evolução mental da criança. Então, que é o quê, né? Que tem que desenvolver na criança? O conhecimento, né? De construção das categorias do objeto, do espaço, da causalidade e do tempo. Então, esses 4 processos aqui, né? Mentais, eles vão se desenvolver no bebê durante esses 2 primeiros anos de vida. E eles são fundamentais para o restante do desenvolvimento da criança, tá? Então, por exemplo, quando a criança, né, ela começa a desenvolver aí essa categoria de objeto. Então, o que significa isso? Ela não consegue, né, imaginar que um objeto sem estar no seu campo de visão. Isso a gente chama também, né, que o Piaget chama de permanência do objeto. Então, todo objeto que não está na frente da criança, quando a gente tira do campo de visão dela, né, qualquer objeto que esteja na frente dela, se a gente tira do campo de visão, esse objeto simplesmente ele desaparece. Então, não, né, não existe mais para a criança. E isso a criança vai desenvolver, né, lá para o final, mais ou menos quando ela tiver com um ano e pouco, tá? Espaço, né? É a relação que a criança vai desenvolvendo para entender o seu corpo dentro do espaço. Então, logo no início, quando a criança é recém-nascida, ela ainda não entende, né, que ela é um corpo fora do espaço. E aí ela acaba esbarrando nas coisas, batendo, trombando com as coisas, assim, conforme ela vai tentando engatinhar, tá? Mas aí, conforme vai passando o tempo e ela vai desenvolvendo essa noção de espaço, ela vai conseguir perceber, né, que, por exemplo, ela consegue passar entre um vão de 2 cadeiras. Então, ela já consegue fazer uma ideia mental do tamanho do seu corpo passando por aquele objeto. Então, ela já vai conseguindo já fazer esse tipo de análise, tá? Agora, a relação de causalidade. Então, essa relação de causalidade, o que significa para aqui a criança, né? Então, ela começa a perceber, quando ela vai desenvolvendo essa relação de causalidade, que uma ação provoca uma reação. Então, por exemplo, quando ela está deitadinha lá no berço e que tem os móveis em cima do berço, e aí ela começa a bater o pé no móvel, né? Ou bater com a mão, e ela percebe o quê? Que quando ela bate no móvel, o móvel faz um barulho e se mexe. Então, ela começa a entender o quê? Que toda vez que ela faz uma ação, tem uma reação, né? Então, isso é da causalidade, tá? Agora, outra coisa é a relação de tempo. Como que ela vai construindo esse entendimento, né? Da relação de tempo, a relação temporal. Então, assim, nos primeiros meses de vida, o bebê, ele vai, né? Aprendendo isso, se apropriando dessa noção de tempo, a partir do quê, né? A partir da sua própria rotina diária. Então, hora de mamar, hora de dormir, de acordar, de tomar banho. Então, essa construção de rotina com a criança, todo dia fazendo as coisas naqueles mesmos horários, né? Ela vai construindo aí a sua noção de tempo, aprendendo o que é o tempo, tá bom? Vamos falar então um pouquinho agora sobre esse estágio aqui, que é o pré-operatório. Então, esse estágio aqui do Piaget, gente, eu acredito que é um dos estágios mais importantes aí do Piaget, né? Porque, assim, é o estágio que vai entre 2 a 7 anos de idade. Até 7 anos de idade, né? Alguns autores, né, colocam aí que o estágio vai de 2 até 6 anos de idade. Isso é uma questão, né, do autor que está escrevendo sobre o assunto.
Geralmente, eu sigo os estudos do Yves de la Taille. E o Yves de la Taille, ele coloca lá que a idade é de 2 a 7 anos, tá bom? Então, vamos lá. Então, nesse estágio aqui no pré-operatório, né, como eu falei para vocês, é um estágio mais importante do desenvolvimento da criança. Então, é quando a criança, ela tá, né, ela vai iniciar aqui a inteligência por representação, né? E quando ela começa com essa inteligência de representação, é o momento em que ela consegue substituir, né, mentalmente um objeto, né? Então, aquele objeto não está na frente dela, mas ela consegue ter aquela figura, aquela imagem mental do objeto, tá? Então, isso já é uma evolução também relacionada com a permanência do objeto, porque agora ela consegue ver aquele objeto, quando ele sai do campo de visão, aquele objeto ele continua existindo, porque ela tem aquela imagem mental do objeto, tá? Agora sim, nesse estágio aqui, é assim um estágio que tem assim um grande avanço no desenvolvimento da criança, né? Porque é quando também acontece uma coisa muito importante, que é o quê? O desenvolvimento da linguagem. Então, quando a criança vai desenvolver a linguagem, né? Então, a partir disso, do desenvolvimento da linguagem, o que acontece? A criança ela vai se socializar, né? Porque ela começa a conseguir se comunicar com as demais crianças. Porém, nesse período aqui, é o período em que a criança é egocêntrica, né? O egocentrismo aqui, ele vai ocorrer de maneira bem acentuada, tá? Outra coisa, o Piaget fala também nesse estágio aqui, dos monólogos coletivos, né? Então, quando ele fala desses monólogos coletivos, ele está falando o quê? Que várias crianças elas estão falando ao mesmo tempo, sem que uma compreenda o que a outra está dizendo, né? E aí é isso que ele chama de monólogo coletivo, tá? E assim, conforme a linguagem da criança vai se desenvolvendo, né? Ela vai se aprimorando na linguagem e vai se desenvolvendo também, alcançando um pouco mais de idade, ela vai entrar naquele momento que é a fase dos porquês, né? Quando ela chega nesse momento das fases dos porquês, o que acontece? Ela vai, isso acontece mais ou menos quando a criança tem uns 5 anos, mais ou menos de idade, tá? Então, tudo para a criança deve ter uma explicação. Então, ela acha que nada é por acaso, tudo que tem que ter um motivo. Então, é onde ela começa a fazer esses questionamentos. Ai, por que isso? Por que o céu é azul? Por que de dia tem lua no céu? Ah, por que a água é transparente? Por que a água não tem cheiro? Então, ela vem aí com vários questionamentos para o adulto. E o adulto, ai, né? Tem que estar aí atento para poder ir respondendo as dúvidas aí das crianças, não é verdade? Então, outra coisa que acontece aqui nesse momento e que cai muito no concurso de professor é relacionado ao quê? À função simbólica, né? Então, e aí você fala assim, professora, mas o que é isso, afinal, né? Essa função simbólica. É aquele momento que o sujeito adquire aquela capacidade de fazer o quê? De representar aí os fatos, as histórias do cotidiano, né? Os papéis sociais por meio da imitação da linguagem ou do desenho, né? E aí vai acontecendo de formas aí variadas essa representação simbólica que, na verdade, é uma expressão do indivíduo, né? A partir aí do que ele vivencia, tá bom? Então, nesse momento, a criança ela vai, né, criar também várias imagens mentais, mesmo na ausência do objeto, tá bom? Nesse estágio aqui, também, a gente já falou da linguagem, a gente já falou do egocentrismo, a gente já falou da função simbólica. Mas nesse estágio aqui, a criança, ela ainda não tem capacidade do que? De reverter o pensamento, certo? Então, isso é o quê? É a irreversibilidade. A irreversibilidade é isso. A criança não consegue voltar ao pensamento, tá? Por exemplo, se você pegar uma massinha de modelar, faz uma bola aqui. Aí você divide aquela massinha em duas partes iguais, tá? Em duas partes iguais. E aí, o que acontece? Se uma daquelas bolinhas você faz a massinha, e faz uma cobrinha com ela, compridinha,
o que acontece? A criança acha que aquela bolinha se transformou na cobrinha e que não é possível fazer a cobrinha virar bolinha de novo, né? Então, isso que é reverter o pensamento, a irreversibilidade. Então, a criança ainda não tem isso. Isso vai acontecer somente quando a criança entra no estágio operatório concreto, tá bom? Então, isso aqui são as características do pré-operatório. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o operatório concreto, que é de 7 a 11 anos, né? Esse momento aqui, ó, do operatório concreto, é uma fase, assim, também, que é a fase escolar, né? O Piaget estudou bastante também e desenvolveu várias coisas aí, vários conhecimentos sobre esse estágio aqui de desenvolvimento que é o operatório concreto. Ele vai acontecer de 7, né, a 11 ou 12 anos, por aí. E esse operatório concreto, ele é caracterizado, né, como sendo aquela fase de transição entre a ação e as estruturas lógicas mais gerais, ou seja, né, nesse período é onde a criança vai começar aí a aprender as operações lógicas matemáticas, certo? Então, assim, aliás, a solucionar problemas, né? Mas quando ela vai solucionar problemas, esses problemas, eles têm que ser com o quê? Com informações concretas, ou seja, do cotidiano, informações que a criança consiga visualizar mentalmente, tá? Então, as principais conquistas da criança, né? Conquistas cognitivas da criança nesse período, né? São relacionadas à seriação, né? E também à multiplicação lógica, tá bom? Então, nesse estágio de operatório concreto, é onde vai acontecer, vai ser desenvolvido aí as situações de cálculos mais simples, ok? Porque os demais complexos, né, eles vão acontecer quando? No operatório formal, tá certo? Então, nesse estágio aqui, a gente pode falar o quê? Que o indivíduo ele vai adquirir vários conhecimentos relacionados a essa parte, né, da lógica matemática. Por exemplo, com uma capacidade de conservação do número, né, de operações relacionadas ao peso, volume, substância, né? Então, isso vai sendo desenvolvido aqui na criança. Então, a criança vai aprender também sobre conservação de comprimento, de superfície, de perímetro, né? Do que é horizontal, vertical. Então, nós vamos trabalhar tudo isso a partir aqui do operatório concreto, tá bom? Então, como eu falei para vocês, o próprio nome já fala, ó, operatório concreto. Então, a criança ela vai operar com tudo aquilo que é concreto, né? Então, o que seria isso? Com tudo que é perceptível para ela, com tudo que ela consiga visualizar mentalmente a figura. Então, por exemplo, ela vai poder operar com, vamos dizer assim, uma equação que tem x e y? Não, né, gente? Porque x e y são coisas abstratas para a criança, não tem um valor real na cabecinha da criança, então ela não vai conseguir operar com isso. Por isso que, se a gente observar, isso aí também, né, se justifica na construção do nosso currículo. Então, a gente vê o quê? Que lá quando vai fazer o currículo de matemática, né, ou do fundamental, a equação de primeiro grau ou de segundo grau não pode acontecer lá no ensino nos anos iniciais do fundamental, né? Porque a criança ainda não desenvolveu mentalmente a capacidade de solucionar esse tipo de problema, tá bom? E aí, vamos falar agora do estágio operatório formal. O operatório formal, ó, é esse estágio que vai de qual idade, ó? De 12 anos acima, né? Então, nesse estágio aqui, ó, do operatório formal, ele vai ser a partir dos 12 anos. E aqui, como a professora falou, né? As estruturas cognitivas do sujeito, eles já vão estar avançadas, ou seja, já vai ter atingido aí um nível elevado de desenvolvimento.
e é onde ocorre o quê? A abstração. Então, pode acontecer aqui, né, da criança conseguir operar com informações abstratas. Aqui nesse estágio também, o que acontece? A criança começa a ter também, né, a formular conceitos, a manifestar opinião própria sobre as coisas e sobre os acontecimentos, né? E aqui a criança vai poder operar com várias, né, várias aí situações da matemática, ok? Então, é isso que nós tínhamos para falar aqui sobre os estágios de desenvolvimento do Piaget. E isso, né, a gente tem que ficar bem claro o quê? Que isso é muito importante para o professor conhecer como que acontece esse desenvolvimento, né, da criança durante todo esse período, né, de idade da criança, para a gente entender o que a gente pode oferecer de desafio para ela e o que a gente não pode, né? Para a gente, de repente, contribuir melhor aí com a nossa ação pedagógica, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. E, ó, dá o like, curte aí e vem comigo que é sucesso!